Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à live da Masterclass Essencial Mars, esse aquecimento que a gente vai fazer hoje, agora. Muito bom, estou muito feliz de estar aqui. É a primeira live da Escola Marras, espero que a primeira de muitas. Então, venham, chame os amigos, manda para todo mundo, avisa o pessoal que começou, porque a gente vai passar aqui um tempinho bem gostoso para falar de todas as ferramentas, para falar dos métodos, para falar como é que vai ser o final de semana, para vocês me trazerem perguntas se vocês quiserem também. Então, a gente vai passar um tempinho bem gostoso aqui. Super feliz, hein? Muito feliz, hein? Essa tarde quente aqui em São Paulo, tem chovido bastante, então espero que vocês estejam bem também, seguros. Escolham aí um lugar gostosinho, peguem uma aguinha, um café, para a gente começar a conversar aqui bacana. Tá bom, gente? Para quem não conhece a Escola Marras, a gente fala sobre planejamento holístico e fala sobre intuição estratégica, né? E antes de começar qualquer aula, existem alguns combinados da escola, né? É um ritual que eu faço com todos os alunos antes de começar qualquer aula. Então, aqui a gente vai começar com os nossos combinados. Carol, você consegue subir para mim? Material. Isso aí. Obrigada. Vamos lá. Então, hoje é a live de aquecimento, né? Porque a gente vai ter uma masterclass super bacana no final de semana, a Essencial Marras, que é um final de semana inteiro, né? 2 manhãs, que a gente vai passar ali por todas as etapas de um planejamento estratégico para vocês fazerem junto comigo, esse passo a passo, e sair desse final de semana já com um plano de ação bem estruturado, com o método que é exclusivo aqui da Marras. Bom, como eu falei, antes da gente começar qualquer aula, eu gosto de fazer alguns combinados aqui, né? Eu e vocês. Esses combinados, ele tem o primeiro deles, o intuito da gente respeitar esse campo que está sendo criado. Respeitar esse campo significa que a gente, aqui juntos, né, a gente está formando esse espírito que é para despertar as nossas mentes para aprendizagem e curiosidade. É isso que a gente está criando aqui nesse momento. Então, é super bacana respeitar e manter esse campo juntos aqui. Segundo combinado, quem está aqui é quem deveria estar aqui, iniciou quando tinha que iniciar, aconteceu o que tinha que acontecer e vai acabar quando tem que acabar. Sem mais, sem menos. Terceiro combinado, a lei dos 2 pés. Você é responsável pelo seu próprio aprendizado. Você, eu, cada um é responsável pelo seu próprio aprendizado, pela sua paz de espírito e pela sua contribuição. Então, esteja aqui, autorresponsável. Certo? E o quarto e último, que eu acho que é um dos mais legais, é acolha a incerteza. Esses espaços que a gente está criando não são sobre compreender tudo nos mínimos detalhes e se cobrando o tempo todo sobre tudo, tá, gente? Tem coisas que vão demorar para assentar, tem coisas que não vão fazer sentido mesmo, tem coisas que vocês, em cima do que eu vou falar, vocês vão criar, né, suas próprias percepções e seus próprios aprendizados. Então, acolha esse lugar de espaço de não saber. E eu acho que, às vezes, pra gente é difícil, né, ele é meio desconfortável, mas acolha esse lugar, fiquem com ele, deixa ele criar espaços novos dentro de vocês. Tá joia? Estamos combinados? Então, vamos começar. Muito bem, uma rápida passagem para vocês saberem quem que eu sou. Meu nome é Patrícia Yoshioka, e aí eu começo me apresentando com um momento que para mim foi muito especial. Lá atrás, quando eu era uma pessoa muito jovem, eu resolvi fazer um mochilão pela Índia, que era o meu sonho. E que por si só já era ser uma grande aventura, eu nunca tinha saído do país, ia ser pela primeira vez eu ia ter essa experiência. E eu fui com esse espírito aventureiro, né,
Mas chegando lá, além de tudo isso, eu fui surpreendida que a minha mochila, com todas as minhas coisas dentro, porque eu também não tinha experiência em viagem, nada, foi extraviada e eu fiquei sem nada lá. E aí, bateu um desespero, né, fiquei um pouquinho preocupada, obviamente, mas eu aproveitei aquele momento para aprender muita coisa. E principalmente, acho que nasceu ali dessa viagem uma visão muito minimalista e essencialista da vida, que a gente consegue viver, experimentar e ter uma vida muito plena, com muito menos do que a gente imagina. Então nasceu aí essa visão. Depois eu fiz faculdade de farmácia bioquímica pela USP, trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, fiz uma transição de carreira, fui para marketing, trabalhei em grandes bancos. No meio do caminho, eu estudei muito sobre desenvolvimento humano, e o tarô, que também veio num estudo paralelo, eu acabei juntando e criando um método de planejamento que envolve cartas, oráculos, que te ajudam a destravar essa parte da intuição estratégica que eu estava falando. E hoje eu estou aqui como professora da Marras, ensinando as minhas clientes a planejarem de forma estratégica, a usarem todos os seus recursos de uma forma mais inteligente. Muito prazer, pessoas. E aí falando um pouquinho do método, né, o que que é o método? O método, ele na verdade é simples. O que que a gente precisa quando está planejando? A gente precisa saber onde a gente está e para onde a gente quer ir, certo? E o que que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Esse movimento, né, eu falo que esse é o caminho, né, a jornada de 2 montanhas, né, eu vou sair de uma montanha, vou passar ali por um vale para subir uma segunda montanha, que é onde eu quero chegar. Nesse cenário atual, as ferramentas que a gente vai utilizar, né, na masterclass, são principalmente 2 que eu acho que são as mais importantes. É o bônus que vocês vão ganhar, que é fazer o teste do eneagrama e depois uma condução para vocês entenderem, como trabalhar todas essas informações do eneagrama, a gente já vai falar sobre ele, e o mapa de análise pessoal, que é uma ferramenta que a gente consegue fazer sair um pouco, né, da bagunça do dia a dia, né, da confusão que a gente tem no dia a dia, para olhar a nossa vida e todas as áreas da nossa vida, de uma forma mais, menos emocional. Que a gente consiga entender o que está acontecendo, os ciclos que a gente está passando, quais são, as questões que estão envolvidas, para que a decisão, né, e as tomadas de decisão que a gente tenha, sejam de fato assertivas e de fato estratégicas, tá certo? Quando a gente está falando de cenário futuro, né, aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar para vocês 2, acho que visões bem importantes. O que acontece fora, realmente, né, o mundo está girando, né, ninguém vai parar por conta do seu planejamento, o mundo está girando. Eu preciso entender o que está acontecendo. E a visão de dentro, o que está acontecendo comigo, né, o que eu quero construir, qual é a minha posição, o que que eu quero realmente manifestar nesse mundo. Você entendendo o cenário atual e o cenário futuro, aí sim você vai começar o seu plano de ação. E eu posso ter 3 níveis desse plano, e a gente tem que gerenciar esses 3. Eu tenho o nível operacional, que é como é que eu, né, lido no dia a dia, coisas da vida. Eu tenho um nível mais tático, que é esse intermediário, que eu tomo algumas decisões que vão fazer diferença, mas a médio prazo. E, de fato, uma visão estratégica que vai me levar a lugares ali de longo prazo. Vou construir ao longo do tempo a vida que eu quero realmente ter, tá certo? Então vamos lá. O eneagrama, acho que muita gente me pergunta do eneagrama, e é uma ferramenta que para mim, acho que é mais que isso, né, ela é muito especial. Ela faz você compreender muito em profundidade quem você é, a personalidade principalmente, mas acho que especialmente as motivações que geram você ter determinados comportamentos. Então, o eneagrama é esse método que separa né, você tem basicamente 9 visões de mundo, e você necessariamente se encaixa em uma delas, tá? Aí, Carol, eu vou pedir para você tirar o slide para mostrar aqui na gravação. Ou eu consigo tirar? Deixa eu ver. Ah, boa, obrigada. Esse esqueminha para mim é melhor, que é o que eu desenho, tá? Então, esse aqui é o eneagrama, então eu tenho 9 pontas, né, nessa figura geométrica, cada uma delas tem uma personalidade.
Eu não vou entrar no detalhe, porque a gente aqui acho que não vai ter tempo, mas no teste vocês vão saber quais são, qual que você se encaixa, e eu vou dar também orientações. Mas o que que eu queria falar para vocês nessa live? Essas 9 personalidades são divididas em 3 centros de inteligência, tá certo? O primeiro centro de inteligência são os tipos 8, 9 e 1, que é um centro de inteligência instintivo. Então, a forma como esses tipos aprendem, de fato, é por meio de experimentações dos 5 sentidos. Então, são pessoas que precisam vivenciar com mais intensidade, que precisam ir lá e fazer, e construir. Realmente, o instinto, né, se você conectar com a visão de chakras, por exemplo, ele está muito relacionado ao chakra da base, da energia vital, né? Então, são tipos que a inteligência, o aprendizado vem através dos instintos, tá certo? Os tipos 2, 3 e 4 são os tipos emocionais. Então, os tipos emocionais, eles estão relacionados com o aprendizado por meio das emoções. Então, são pessoas muito empáticas, que elas valorizam muito essa questão do relacionamento, um sentimento principal, né, quando a gente está em níveis elevados, a gente está falando de amor. Então, são tipos que aprendem por meio das emoções. Também, se a gente quiser conectar com o chakra, a gente está falando do chakra cardíaco, que ele tem que estar aberto, ele tem que ter essa sensibilidade para ter esse aprendizado por meio das emoções, tá? E por último, a gente tem o 5, 6 e o 7, que é a tríade mental. Eu acredito que a tríade mental, esse centro da inteligência, para a gente no mundo ocidental, ela é a mais comum, que fala sobre realmente você aprender por meio da consciência, dos estudos, da lógica, do aprendizado por meio mais tradicional que a gente está acostumado. E, para mim, qual que é a grande questão quando você não tem essa clareza? A gente tendencia a querer aprender sempre com a inteligência mental. Aí eu tive uma cliente essa semana que ela é de um tipo que aprende por meio das emoções, ela é um tipo 2. Só que ao longo do tempo ela foi ensinada a aprender com o mental, a ser racional, a ser analítica, e as decisões que ela tem entram em conflitos, porque exatamente a parte de inteligência dela mais aflorada, o que vai fazer mais sentido para ela, é uma inteligência emocional. Então é super interessante a gente ter esse ponto de partida do enneagrama para entender em profundidade a nossa, como é que a gente trabalha, né? Quem somos nós? Por que que a gente toma decisões A ou B? Tem muito a ver com essa análise do enneagrama. Boa? Oxe, podemos voltar com os slides, claro. Boa, muito obrigada. Muito bem. A segunda ferramenta que eu acho que ela é maravilhosa para a gente entender onde a gente está, é esse mapa de análise pessoal. Ele veio dos estudos de Harvard, né, essa forma de plotar bem desse universo dos consultores, mas eu faço uma adaptação para a gente conseguir ter insights mais interessantes ali dessa ferramenta. O que, que a gente aprende, né, e acho que é interessante a forma como ela é apresentada, visual. A gente vai olhar todas as nossas áreas, né, da vida, grandes áreas da nossa vida, e entender cada uma delas, como ela está, qual a importância que eu dou para ela, e na prática, né, olhar o tempo que eu me dedico de fato a cada uma dessas áreas, tá certo? Quando a gente faz isso, e depois plota, realmente coloca num gráfico, a gente começa a entender o quanto a gente está ou não coerente com o que a gente pensa, fala e faz, né. Entendendo que, às vezes, né, um exemplo de uma cliente que eu acho interessante, ela falava muito que precisava desse tempo para si mesma, ela precisava, entender, de uma forma mais íntima o que que ela queria, o que que ela não queria, então isso era o desejo principal dela. E na hora que a gente olhava, esse mapa, percebia que, sei lá, 80% do tempo dela, da energia dela, dos recursos dela,
estavam indo para o trabalho ou para o cuidado com os filhos. E tinha, obviamente, uma razão para isso, mas na hora que você olha de fato, né, e começa a entender as incoerências do que a gente quer com o que a gente está construindo, é mais fácil também tomar algumas decisões. Você fica com eh, todas as informações na mesa para tomar as decisões mais corretas, tá? Então essa ferramenta é muito maravilhosa. Vamos lá. E aí quando a gente está falando, né, do futuro, quando a gente olha ali, para onde a gente quer se direcionar. Olha! Oi, Adriana, oi, Jana, oi, Lu. Super feliz que vocês estão aqui, prestigiando. Iê, muito bem, muito bem. Tô amando. A gente, na hora que tem para a gente, né, trazer essa visão também de futuro, é importante a gente pensar de forma mais estratégica, né. E quem os estrategistas, né, pessoas que pensam de forma estratégica, eles mudam o foco na hora de olhar as questões, né, olhar, né, os problemas, por exemplo. Elas não ficam focadas em pensar em: "Como é que eu vou resolver este problema?", que é muito o acho que o as minhas clientes falam muito sobre o bombeiro, né, "Ai, ficou apagando incêndio o dia inteiro, chegou o problema, tem que resolver, chegou o problema, tem que resolver". Essa visão, né, essa forma de olhar, ela te traz para um looping que te engessa dentro de um universo, que não consegue te, levar para soluções que sejam mais interessantes, mais a longo prazo, mais estratégicas. Então, ao invés de você ficar sempre pensando em como é que você resolve o problema, talvez um ângulo para a gente mudar a forma de pensar pensar, se perguntar: por que que esses problemas acontecem comigo? Né, o que que eu estou fazendo, ou qual é a minha atitude que está gerando esses problemas, né? Qual é o padrão que eu enxergo? Acho que uma visão dos estrategistas maravilhosa é que eles conseguem enxergar os padrões, né? Não só os padrões da natureza, dos negócios, mas da própria vida, né? O que que tem acontecido de forma recorrente na minha vida? E enxergar esses padrões faz parte, assim, de uma inteligência estratégica maravilhosa. E uma outra pergunta também que a gente pode fazer: o que que eu estou deixando de lado, eu não estou levando em consideração, mas que é de extrema relevância para mim? Acho que esse exercício, acho que são uns exemplos de perguntas provocativas, mas o, o intuito é a gente perceber os nossos pontos cegos. Por isso que às vezes é tão difícil a gente criar um planejamento sozinho, né? Ter uma visão estratégica sozinha. Porque geralmente, né, a fotinho do peixinho é isso. Geralmente a gente tem dificuldade de encontrar os nossos próprios pontos cegos. Por isso a gente precisa de apoio, a gente precisa de mentores, a gente precisa conversar com pessoas que tenham essa visão, e possam te trazer isso como, uma contribuição para você perceber onde estão esses seus padrões, o que que você não está enxergando. E é interessante que você tenha esse grupo, né, essas pessoas que você confia e que isso é natural delas, né. Fora que, geralmente, é mais fácil você perceber o padrão do outro. A gente sabe, fala: "Poxa, aquela amiga que sempre tá repetindo o mesmo tipo de namorado e que não faz muito bem para ela. A pessoa que sempre busca um tipo de emprego que acaba não gerando o resultado que ela quer". Pra gente é mais fácil olhar o do outro. Então, pode ser uma forma interessante para você conseguir enxergar os seus pontos cegos. E aí, né, o que que é, para mim, né, uma forma ideal para a gente planejar?
a gente tem que enxergar, ou a gente tem que saber, né, o que que o mundo está falando, o que está acontecendo à sua volta, os ciclos que estão acontecendo econômicos, globais, movimentações políticas, enfim, tudo que está acontecendo externamente, avaliar o nosso próprio mundo interior, o que está acontecendo com a gente, em que momento que eu tô, o que que eu quero construir da minha vida, hã, se eu estou passando por algum momento, se, eu tenho uma uma vontade, uma intimidade de específica que passa por momentos interessantes, se eu estou numa adolescência, se eu estou, no sendo tô passando numa idade idosa, tô, enfim, sou mãe, em que momento que eu estou na minha própria vida, e aonde essas 2 bolinhas se encaixam, é onde você vai poder construir essa visão futura, que ela leva em consideração o que está acontecendo fora, assim como o que está acontecendo dentro. Hum, boa. E aí, pensando, no que está acontecendo fora, eu busquei alguns reports, né, que agora no começo do ano saem muitos estudos interessantíssimos. Eu peguei alguns aqui que eu coloquei embaixo, o Future of Jobs, deixa eu pegar aqui que eu não consigo ver. Os da Century, um da Aqua, que é muito interessante, o Well Hub, Zendesk, de Customer Experience, e peguei aqui um recortezinho de um report da Capgemini, que é uma agência maravilhosa, e peguei um micro pedacinho que eu achei interessante, só para a gente fazer um exercício aqui em conjunto, que é, eles trazem uma tendência que é o retrocomfort. O que que é o retrocomfort? Que as pessoas começaram a valorizar as vivências do passado, né, heranças familiares, e processos artesanais, agora, nesse ano, começou a retornar essa vontade, né, essa relação de vivências que eram do passado, talvez de um tempo onde as coisas eram mais simples, que você tinha relações familiares mais unidas, né, com menos tecnologia, valorizando os processos artesanais e tudo mais. Então, eles falam que essa tendência, né, de retrocomfort traz alguns insights. Por exemplo, esse mood mais saudosista e conforto emocional, questões de sustentabilidade e práticas manuais, então esse retorno do artesanal, e da conexão, intergeracional. Então esse diálogo entre as gerações, essas trocas, eles falam, como, cozinhar juntos, fazer alguma atividade que une as gerações, né. E aí, como é que é um dos exercícios que a gente pode fazer? Pegando essa tendência, que é uma tendência que foi colocada, né, no relatório, muito voltada para o comportamento do consumidor, o que que essa tendência fala para gente? Como é que ela se conecta com o seu momento atual? O que que ela pode te trazer de insight do que está vindo, ou por que que as pessoas estão buscando, né, esse lugar de conforto, saudosista? E será que você está nessa tendência? Você, entende que ela também faz parte de você? Como é que você lida com essa questão da intergeracionalidade? Como você se relaciona com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos? Então toda essa tendência que é um movimento que foi percebido, né, pelos estudiosos, de alguma forma ela vai se conectar com você, com o seu momento. Afinal de contas, todos nós estamos unidos, né? A gente tem uma conexão muito maior do que a gente pensa. Então, se existem as tendências que são colocadas, são faladas, são percebidas, essa tendência, de alguma forma, ela está presente em você, ela está vibrando de alguma forma em você. Você só precisa entender e afinar um pouco a visão para trazer o melhor disso
para os seus planos, para o que você quer construir, certo? Vamos lá. O que mais? Uma vez que eu descobri onde eu tô e eu descobri para onde eu quero ir, a gente precisa criar os planos de ação, né, de fato. E os planos de ação, que eu acho que existe uma certa frustração no meio do caminho, é porque de fato ele não é linear. Esse esse progresso, né, essa forma de avanço que a gente imagina que deveria ser quando a gente tem tudo muito claro, quando o planejamento está tudo bonitinho, ela na prática ela não vai funcionar daquele jeito, certamente. Muitas coisas você vai precisar repensar, muitas coisas você precisa mudar de rota, ajustar, às vezes daquele momento, naquela forma não deu certo, então você vai tentar de novo em outro momento. E então, são altos e baixos desse processo. E o interessante é que você, se você não tem essa conexão com essa visão estratégica a longo prazo, se distanciando dos momentos mais do dia a dia, você não percebe esse progresso. Na verdade, você acaba ficando num loop de frustração, porque você realmente precisa se afastar um pouco para entender o quanto você tem evoluído, ou se você realmente está indo para a direção que você quer. Esse afastamento, né, essa visão estratégica, ela é super importante. De tempos em tempos, a gente tem que avaliar como a gente está se direcionando, né. E o que acho que uma forma visual de pensar nisso é que os planos de ação, eles precisam ser trabalhados em forma de espiral. Então a gente faz algumas o planejamento de algumas ações alinhadas, né, passando todo pelo método, entendendo o que eu preciso fazer, eu avalio e vejo o que funcionou, o que não funcionou, e eu vou de novo e eu passo várias vezes pelo mesmo pela mesma questão, às vezes, de formas diferentes, mas que o mais importante é que a cada volta que a gente dá nesse plano, né, nesse mesmo processo estratégico, eu aprenda e melhore um pouco. Eu vou ter uma visão diferente, vou ver outros ângulos, outras visões e vou tentar em cima do que eu já aprendi. Então, isso, eh, quando eu estou falando muito no operacional, ele é difícil de perceber, mas eu preciso manter esse processo, tem que, como dizem, confiar no processo. À medida que eu vou, evoluindo, e aí sim eu consigo ter essa visão à distância do que eu construí, das coisas que foram realizadas, eu começo a perceber que eu estou indo ou não para essa direção que eu queria, né, eu começo a ter mais, eu me sinto mais confiante nesse caminho que eu estou trilhando. E essa confiança acho que é um ganho muito importante na hora que a gente vai criar, vai mudar, a gente quer construir, enfim, eu vou entendendo que eu sou capaz de fazer coisas que eu gostaria de fazer. Muito bem, mas às vezes, né, as coisas não são tão simples, né, ou não é tão fácil quando a gente coloca, né, num slide ou num papel bonito. E, gente, transmissão pelo LinkedIn, cara, essa para mim foi uma Carol me falou que daria para fazer, eu achei incrível, é muito chique, né, uma transmissão ao vivo pelo LinkedIn, achei maravilhoso. Muito bem. E aí, quando a gente vai para a prática mesmo, né, quando a gente vai colocar todos os nossos planos de ação para jogo, acontecem questões, né, nem tudo sai do jeito que a gente queria. E aí eu falo, assim, de 3 inimigos dos processos de mudança, mais comuns eu acho, tá. O primeiro inimigo, ele é a vergonha, porque muitas vezes quando a gente quer algo novo, quando a gente está disposta a fazer uma transformação, eu preciso começar algo, fazer algo que eu não fazia antes.
E quando você começa alguma coisa que você não fazia antes, você não é muito bom. Você é meio atrapalhado. Você fica com vergonha de começar, né. Essa é a primeira live que eu tô fazendo pela escola. Ela vai ser a melhor? Provavelmente não. A próxima vai ficar muito melhor. Mas a gente tem que se permitir fazer algo pela primeira vez. E assumir esse lugar de iniciante. No no tarô, a gente tem uma primeira carta que fala sobre inícios, que é o louco. E ele é muito sensível, né, ele fala muito sobre esse lugar onde você experimenta, você é inocente sobre, o que você está fazendo, quando você começa alguma coisa do zero, ou quando você não sabe. Então a vergonha, não ter vergonha ou se ter a permissão de começar algo e ser ruim no começo, é super importante, acho que é um aprendizado para você mesmo. Também. Segundo segundo inimigo, o apego. Tem horas que a gente entende que em algum momento da vida, né, durante o planejamento, você descobre que alguma coisa você vai ter que deixar para trás, você vai ter que deixar de fazer, você tem que um relacionamento que não vai fazer tanto sentido, não faz mais tanto sentido para você, um cargo numa empresa que você tem, mas que não vai fazer mais sentido, e você tem que deixar ele para trás. Só que esse apego que a gente tem, né, esse processo de dizer adeus para um momento da nossa vida, de uma pessoa da nossa vida que fazia parte, mas agora não faz tanto sentido, ele é muito doloroso e ele é difícil. Então a gente tende a procrastinar esses processos, né, de dizer adeus e fluir, enfim, e ir para esse caminho novo que a gente quer. Principalmente quando é algo nosso, quando a gente era, ou durante muito tempo foi uma referência em alguma coisa. Um exemplo acho que são as mudanças de carreira, a transição de carreira que eu fiz. Durante muito tempo eu fui uma farmacêutica, que trabalhava em validação de processos, né, no chão de fábrica. E depois eu gostaria de ser uma profissional de marketing. E aí, em algum momento eu tinha que deixar essa farmacêutica para trás. E era difícil, foi muito doloroso. É um é um processo de despedida, né, que tem que ser muito gentil com você mesma. E o último inimigo é a nossa própria resistência de mudar. Muito difícil, gente. Essa parte, acho que é a parte onde mais a gente é criativo, sabe, para não fazer as coisas. E eu falo para as minhas alunas que elas têm esse universo de desculpas perfeitas. Ela é maravilhoso, porque eu tenho uma crença também que as minhas alunas são mulheres muito inteligentes, muito inteligentes. Então, as desculpas que elas dão para elas próprias e para mim, às vezes, enfim, para todo mundo que elas precisam convencer de não fazer alguma coisa, não fazer uma mudança, são desculpas muito complexas, são desculpas muito refinadas, são desculpas muito inteligentes. A ponto de você falar: "Nossa, é verdade, acho que melhor você não mudar mesmo de emprego, pode ficar no seu emprego atual". Ou não, é verdade, acho que o seu relacionamento tá bom, né, acho que você pode manter ele mais um pouquinho. É tão profundo, elas são tão profissionais em trazer essa essas desculpas, que eu falo que é esse universo de desculpas perfeitas, que elas são incríveis, são maravilhosas, mas elas são desculpas para você não fazer o que tem que fazer. Essa é dolorida, porque a gente é assim. Vira e mexe eu também me pego nesse lugar de falar: "Poxa, eu preciso fazer um uma live". Você: mas será que precisa mesmo? Acho não sei, acho que não tem necessidade". E a gente vai entrando nesse lugar, de se autoconvencer de que não precisa fazer alguma coisa que a gente no fundo, no fundo, na hora que a gente traz as inteligências, né, a inteligência, se você é
instintiva, assim, você sente na espinha dorsal que você precisa fazer alguma coisa, ou quando você é um tipo emocional, assim, sente no fundo do coração, ou quando você é um mental, assim, que você tem, assim, você tem uma visão, assim, no terceiro olho que precisa fazer, mas mesmo assim você procrastina e você resiste a essas mudanças. Então, acho que para mim são esses 3 inimigos que impedem que a gente vá para onde a gente quer ir, né, para criar a vida que a gente quer, para transformar, pôr no papel os seus negócios, procurar um emprego dos sonhos, um relacionamento bacana, comprar apartamento, enfim, tudo que a gente quer realizar. Acho que o que eu tinha para falar hoje era sobre isso, era um esquenta muito rápido, passando por todos os assuntos, da masterclass. Estou super feliz aqui com vocês. Deixa eu pegar isso. Gente, quem não se inscreveu ainda, não sei o que está fazendo. Está dando uma desculpa perfeita, porque não tem razão de não se inscrever. Até quinta, sexta, vai ser a inscrição. O investimento é só R$ 120,60 para passar esse final de semana comigo, para aprender várias ferramentas, para fazer vários exercícios juntos. Meu, vai ser um negócio muito legal. Aula 1 vai ser começar no sábado às 9h09 e aula 2 no domingo às 9h09. E vocês todas ganham esse bônus, né, que é o teste do Eneagrama, que ele é fundamental para a gente fazer o nosso trabalho, tanto o teste quanto a avaliação. Então, por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque vai ser um final de semana muito incrível e a gente se vê lá. Pode mandar dúvidas e comentários? Pode. Alguém tem? Como é que faz? Ih, caramba, daí como é que faz? Faz como? Eu vejo aonde isso? Me ajuda. Aparece aqui? Você vai me dando no chat? Se alguém perguntar alguma coisa? Ou eu gravo e depois eu respondo? Ah, ela vai mostrar para mim. Então tá bom, gente. Se alguém tem dúvida, alguém quer saber alguma coisa, quer alguma ferramenta que não fez sentido, fez sentido, muito sentido, fez muito sentido, respondam para mim o que eu estou falando. O método, vocês gostaram? Fez sentido? Achou bacana? Vão participar da masterclass? Eu sei que assim, é um método que, para mim, ele é muito, muito transformador. Eu tenho, acho que algumas experiências que eu fico muito feliz de ter participado, sabe? Desses processos com algumas clientes que mudaram a visão delas próprias. Eu tive uma cliente que ela falava acho que tem até o vídeo dela de depoimento, que ela sempre me dizia, né, que ela se sentia como presa numa concha, que a sensação dela é que ficava sufocada e ela tinha uma vida que estava aparentemente tudo bem, casada com um cara bacana, com 2 filhos crescendo bacana, um emprego bacana, estava tudo aparentemente muito bom, mas de uma forma ela se sentia muito presa, muito sufocada dentro de uma. E ela falava da concha exatamente porque a concha ela é bonita, ela é elegante, mas prende de uma forma ou de outra ela prende. E a gente fez todo esse processo de ela se auto-perceber e se entender que estava tudo bem, que ela quisesse mais, mesmo que a vida dela já fosse muito bacana, muito boa. E como é que você constrói em cima dessa vida já muito legal, algo mais extraordinário. Aí foi uma experiência, uma honra muito grande estar com ela. Muito bem, gente, vamos encerrar então essa primeira live. Espero que vocês se inscrevam. Obrigada a todo mundo. E a gente se vê então na Masterclass no final de semana. Um beijo, gente!